Bom dia, nós vamos hoje falar sobre as pteridófitas. É um assunto que vem logo depois de briófitas, porque elas evoluíram a partir das briófitas, para apresentarem algumas características evolutivas novas e por também, apresentarem muitas características em comum com as briófitas. Bom, quem são os representantes aí das pteridófitas? Samambaias, avencas, xaxins, cavalinhas, são alguns exemplos mais conhecidos aí de plantas do grupo das pteridófitas. A palavra pteridófita vem do grego pteridon, que significa feto, e phyton, planta. Tá? Como nas outras plantas também phyton significa planta. Atualmente, a importância das pteridófitas para o interesse humano restringe-se principalmente ao seu valor ornamental. É comum casas e jardins serem embelezados aí com samambaias e avencas, por exemplo. Agora vamos às características gerais. São plantas vasculares, portadoras de vasos condutores de seiva. Vocês, se pensarem um pouco, vocês vão lembrar que as briófitas elas não apresentam vasos condutores de seiva. Essa é uma novidade evolutiva das pteridófitas. Elas apresentam vasos condutores de seiva, os vasos xilemáticos, que começam a partir da raiz, vem da palavra xilema, quer dizer madeira, no grego, e a água e os sais minerais vai ser dispersa aí para todas as partes do vegetal. Na casca tem os vasos liberianos, ou floemáticos, que transporta a seiva elaborada das folhas ou folíolos para todo o vegetal, contendo aí a glicose, que foi um produto da fotossíntese. Bom, vive em locais úmidos e sombrios, depende da água para a reprodução, porque as pteridófitas, como as briófitas, elas precisam da água para que o seu gameta masculino, o anterozoide, nade até a oosfera feminina para poder ocorrer a fecundação. Então, elas, com relação a essa característica, são iguais às briófitas. Tá? Bom, o caule é subterrâneo, rente ao solo, desenvolvendo-se paralelamente à superfície do solo e denomina-se rizoma. Nesse caso, ele abrange uma grande quantidade de raízes. Nesse caso, as raízes são verdadeiras, os caules são verdadeiros, as folhas, tudo. Temos aí as estruturas verdadeiras que realmente desempenham o seu papel no vegetal. Existem espécies com caules aéreos, como o samambaiaçu, de onde é retirado o xaxim. Aqui nós temos exemplos de samambaias. Elas apresentam essa característica dessas folhas com folíolos menores, e por baixo dessas folhas tem os soros, que vai ter os esporângios, que tem os gametângios, para a produção de esporos. Esse daqui é o samambaiaçu, um dos maiores representantes das pteridófitas, mesmo apresentando aí vasos condutores de seiva. Essas plantas elas não são muito altas. O samambaiaçu, por exemplo, os maiores já encontrados chegavam a 3 metros de altura. As avencas, utilizadas na ornamentação. Temos aí a selaginella, também utilizada em ornamentação, a cavalinha. E a reprodução. Bom, com relação à reprodução, vamos acompanhar aqui. Vamos começar pelo esporófito diploide. Nesse caso, veja bem, nas briófitas,
o que acontecia era que, né, o gametófito ele nutria o esporófito. O esporófito é que era passageiro. Nesse caso, ele, né, depois que passava pelo processo de reprodução, degenerava e o que ficava no musgo, no caso da briófita, era, né, o gametófito. Aqui, começando aqui, ó, pelo esporófito diploide, ele vai, né, aqui são os soros, essa estrutura aqui debaixo das folhas, aqui é a representação de uma samambaia, né, esses soros, né, vão apresentar aí a formação de esporos, que esses esporângios aí vai passar por um processo de meiose. Essa meiose vai transformar esses esporos em esporos haploides, né? Essas células diploides vão formar esporos haploides, e esses esporos eles vão ser encarregados, né, para o meio ambiente, pelo vento, pela água, por qualquer coisa, principalmente pelo vento. Se ele encontrar um local, né, que dê condições para o seu desenvolvimento, um local úmido, né, ou que tenha água, né, e que tenha matéria orgânica para ocorrer o processo de desenvolvimento, ele vai germinar, formando aí o protalo. Esse protalo aqui, ele é uma estrutura hermafrodita, diferente do exemplo, vamos citar, as briófitas, que tinha o esporo masculino e feminino e produzia cada um, né, seus gametas, masculino e feminino. Aqui não. Aqui nós temos o protalo, ele é hermafrodita. Nessa parte aqui, nós vamos ter a estrutura feminina, né, que compõe o arquergônio, né, com as oosferas no interior. Lembrando que essa estrutura aqui ela é haploide, certo? Essas oosferas vão ser produzidas por mitose. Aqui nós temos a parte masculina, né? Esses daqui são os anterídeos. No interior dos anterídeos nós vamos ter os anterozoides, que é esse gameta aqui flagelado, que ele tem esse flagelo justamente para nadar até o arquergônio fecundar a oosfera no interior desse arquergônio, né? Essa estrutura feminina. E ele também não é produzido por meiose, é produzido por mitose. Por quê? Porque toda essa estrutura aqui ela é haploide, tá? Que é o protalo. Quando esse anterozoide, contendo, né, um anterídeo no seu interior, o anterídeo, né, contendo um anterozoide no interior, esse anterozoide maduro e pronto, que é o gameta masculino da pteridófita, nesse exemplo aqui a samambaia, ele vai nadar até o arquergônio e passar por esse canal aqui formado. Só é formado esse canal aqui quando a oosfera ela está madura, está pronta para ser fecundada. Aí ele vai nadar, chegar até a oosfera, onde vai ocorrer a fecundação, né? E com a fecundação forma o zigoto, essa estrutura aqui, ó, do interior aqui. Esse zigoto diploide, ele vai começar o desenvolvimento e formar o esporófito diploide. Essa estrutura aqui é o gametófito haploide, certo? Depois da fecundação, vai surgir o esporófito diploide. Esse, né, gametófito, quando acabar as reservas nutritivas, ele vai degenerar. O que vai sobrar? Vai sobrar somente o esporófito diploide, que é a fase duradoura da espécie, tá? Então a fase haploide é essa daqui, ok? Que ela é passageira, serve apenas para permitir que ocorra a fecundação e o desenvolvimento do esporófito diploide, e é essa estrutura que vai nutrir esse esporófito até ele começar a realizar a fotossíntese, o desenvolvimento de suas folhas. Depois que isso começa a acontecer, coincide com o final das reservas nutritivas, né, que esse gametófito tinha, né, que está acabando, ele vai degenerar.
e fica somente a plantinha adulta, que é o esporófito diploide. E o processo recomeça, né? Essa plantinha aqui, quando ela estiver maturada, sexualmente, ela vai produzir os soros. Esses soros, ele vai conter esporângios, que vai passar por processo de meiose, formar esses esporos haploides, e o ciclo vai recomeçar e tudo novamente vai acontecer. Bom, da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem no ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada. A samambaia é uma planta assexuada produtora de esporos, por isso ela representa a fase chamada de esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se pontinhos escuros, chamados de soros. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Olha, só aqui nós temos os soros maduros. Isso daqui está já se desprendendo, aqui se abrindo, né? E os esporos sendo carregados pelo vento. Bom, mas só para relembrar, olha, essa parte aqui, essa parte da produção dos esporos é a parte assexuada, que corresponde ao desenvolvimento aqui, ó, a fecundação, o desenvolvimento do zigoto diploide, seu crescimento, sua maturação sexual, no caso, ele não vai, vai produzir os esporos, digamos assim, está pronto para se reproduzir de forma assexuada. Essa parte aqui, ó, da formação do zigoto até a liberação do esporo, é a fase assexuada. Da germinação desses esporos, formando o protalo, até a fecundação e formação do zigoto diploide, é a fase sexuada. Tá? Eu retornei aqui para mostrar para vocês aqui exatamente o que é que corresponde à fase assexuada e à fase sexuada. Novamente, só para relembrar, a sexuada da formação a fase assexuada da pteridófita, aqui uma samambaia. A formação do zigoto, a liberação dos esporos. Fase sexuada, germinação dos esporos até a fecundação desses gametas, o heterozoide e a oosfera, e formando aí a partir da fecundação o zigoto diploide. Certo? Bom, quando os esporos amadurecem, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um protalo, aquela plantinha em formato de coração. O protalo é uma plantinha sexuada, produtora de gametas, por isso ela representa a fase chamada de gametófito. É simples, pessoal. Muitas vezes eu já vi muitos alunos confundirem essa parte aí do esporófito e do gametófito. Mas é só lembrar de uma coisa. O que produz esporo é a fase esporófita. O que produz gametas, o heterozoide e a oosfera, é o gametófito. Pronto. Não tem como você confundir mais. Bom, o protalo das samambaias contém as estruturas onde se formam aí heterozoides e oosferas, que são heterozoides, gameta masculino, e oosferas, gametas femininos. Bom, observação. Como você pode perceber, tanto as briófitas como as pteridófitas dependem da água para a fecundação, mas nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura, e os esporófitos, a fase passageira. Nas pteridófitas ocorre o contrário, o gametófito é passageiro, morre após a produção de gametas, e a ocorrência da fecundação, e o esporófito é duradouro, pois se mantém vivo após a produção de esporos. Bom, isso daí eu já tinha falado antes, eu li aqui, porque é uma observação feita aqui no final do slide. E só para relembrar, vamos lá. Quais são as características que briófitas e pteridófitas apresentam em comum? Bom,
elas são, bem dizer, iguais com relação à reprodução. Né? Não é 100%, né? Mas são bem parecidas. Elas produzem, né, os heterozoides, que são gametas masculinos, produzem as zoosferas, que são gametas femininos, e com um detalhe, os heterozoides, eles precisam nadar até chegar ao arquergônio feminino, né, passar pelo canal e chegar até a oosfera no seu interior. Isso ocorre tanto em embriófitas quanto em pteridófitas. E qual a novidade evolutiva aí das pteridófitas, né, que as briófitas não apresentam? Bom, as pteridófitas, elas, né, apresentam uma estrutura maior, elas são maiores do que as briófitas, por apresentarem vasos condutores de seiva. Né? Os vasos xilemáticos e floemáticos. Os vasos xilemáticos, né, que levam água e sais minerais das raízes a todas as células do vegetal, né, é extremamente importante. Esses vasos facilita, né, o transporte desses nutrientes, coisa que as briófitas não têm, por isso que essas plantas são maiores. E também elas apresentam aí os vasos liberianos ou floemáticos, né, que são os vasos condutores de seiva elaborada. O que corresponde a essa seiva elaborada? Corresponde aos produtos da fotossíntese. Né? As briófitas, elas não têm vasos floemáticos. A dispersão dos nutrientes se dá de célula a célula. Aquelas, né, que realizam fotossíntese vai passando aí os produtos da fotossíntese para as outras células. Já as pteridófitas, elas têm canais especializados para fazer isso. Né? Através da fotossíntese, elas produzem substâncias orgânicas a partir de inorgânicas, né? E distribuem para todo o vegetal através desses vasos. Isso permite que elas também apresentem um tamanho maior, certo? E com relação, né, à sua estrutura em si, elas têm maior independência com relação à água, né? Elas apresentam cutícula, né, na superfície para evitar a perda excessiva de água, né, como ocorre aí com as briófitas. Agora, com relação à reprodução, elas são iguais.